quatro fundamentos: imersão e oração, jejum e o partir do pão. E Alcha, quando te vejo na mesa o partir o pão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando os meus pensamentos e esquentando meu coração. Aí, Alcha, todos os louvores sejam dados a todo momento. Através do seu amor eu levo os quatro fundamentos: imersão e oração, jejum e o partir do pão. Ilumina minha vida com tua luz, conduz com as tuas mãos poderosas, conduz meus passos e minha vida. E Alcha, derrama seu sangue de ser humano, e eis aqui tua família. Conduz com as tuas mãos poderosas, conduz meus passos e minha vida. E Alcha, derrama seu sangue de ser humano, e eis aqui tua família. Santo é aquele que sua carne se fez pão, sagrado é sentir o poder da imersão, com seu sangue derramado para nossa salvação, com seu corpo em pedaços para nossa união. E fonte de amor fraterno, de entendimento, e o seu nome é a vida. E Alcha se sacrificou como ser humano. Do céu está o seu poder, de onde vem. Shalom de Alcha. Hoje é o 11 de abril de 2025. Hoje é um dia muito importante para a Igreja Restaurada do Mashiach. Nós estamos reunidos aqui para um momento de comunhão, para um momento de nós nos alegrarmos na presença do Todo-Poderoso, que aprove a Ele, no tempo determinado, iniciar uma restauração, reivindicando toda a verdade que estava oculta no meio do povo que professa a sua fé. E aprove o Eterno separar pessoas que estavam atuando dentro das denominações como instrumento para a proclamação
do seu amor, da sua justiça e da sua compaixão. E no tempo determinado, ele separa essas pessoas para um momento muito especial. E se nós voltarmos aí aos anos, no começo de toda o início desse projeto, dessa realização do Eterno, o Eterno promoveu tudo o que nós vimos até hoje, desde o início. E o Eterno não tem nenhum homem que o pudesse instruir quanto os seus procedimentos, porque o Eterno ele não tem compromisso nenhum com a lógica humana. E ele tem a sua dinâmica, ele tem compromisso com o seu propósito. E o propósito dele no tempo do fim, no tempo da consumação das coisas que precisavam ser restauradas, então assim ele o fez. Então nós somos a igreja restaurada do Mashiach Yahushua, que é o verdadeiro Filho do Todo-Poderoso que se deu por nós, sendo nós ainda pecadores. Os anos se passaram, tivemos muitos embates no nosso meio, muitos que estiveram conosco abandonaram, voltaram para suas realidades anteriormente, e nós estamos aqui. Não tem nenhuma imposição humana influenciada por natureza humana. Nós estamos aqui, como Igreja Restaurada do Mashiach, contra toda um volume, uma estrutura muito grande. Se nós conseguíssemos reunir todas as denominações, que não dá para enumerar e colocar a Igreja Restaurada de Yahushua, ela nem aparece. Então, muitos não dão crédito ao que o Eterno está fazendo. Muitos não estão dando crédito à profecia que Daniel recebeu. Ele recebeu várias profecias e algumas delas foi declarado para ele e que os irmãos conhecem, mas essa não. Essa você sela porque não é para agora. Então, se nós tivéssemos aí, quando nós falamos do apóstolo Shaul, quando nós vemos a história de Moisés, estou falando como personagem que o Eterno levantou, instruiu, alimentou, e para que as escrituras e as profecias fossem registradas a ponto de nós hoje, no tempo do fim, temos acesso. Então, se nós falarmos dele, nossa, nós ficamos assim, imaginando quem era essa pessoa, como que... Aí nós temos no tempo do fim acesso à revelação daquilo que Daniel queria saber, mas não era para ele, é para o tempo do fim. Então aí o Eterno usa um brasileiro comum que não tem nenhum preparo acadêmico, não tem nenhuma posição social que pudesse chamar a atenção dos meios de comunicação, como nós vemos muitos hoje aí que são promotores de opinião, muda e tal, coisa e tal, mas não um brasileiro das terras mineiras, uma pessoa simples. Então as pessoas não dão crédito, porque o brasileiro não dá crédito para suas coisas.
Nós temos na NASA, nós temos cientistas, nós temos um brasileiro que conseguiu, um cientista brasileiro novo, que conseguiu bloquear uma das células do câncer para lá não se produzir, e isso foi recente. Então, os países que vê esses brasileiros, eles levam para eles e eles usufruem dessa habilidade desses brasileiros. Aí, quando o Eterno levanta um brasileiro comum, porque ele começou sozinho. E a porta que ele abriu, a porta da revelação, hoje a igreja restaurada do Mashiach está nos 4 cantos da terra. Tem irmãos do Japão que ligam para mim, tem irmãos de lugares que eu nem queria, entendeu? Então, como que isso, o homem natural por si só não poderia alcançar tamanha alcance que foi e que está sendo? E o mérito não é de nenhum homem natural. O mérito é de Ausha. Porque Lucas 10, 22, ele falou, o Pai tudo me entregou, inclusive cada um daqueles que participaram juntamente com ele no madeiro. Então, queridos, nós somos privilegiados de poder todo dia acordar e saber que o Todo-Poderoso, quando olha para nós, olha como um pai que cuida do filho. Então, o Todo-Poderoso olha e trata você como filho. E hoje nós somos taxados de vários rótulos, inclusive dentro da família. Mas nós estamos aqui em pé, sabendo que vai acontecer um evento que está nas Escrituras. Irmãos, por todos esses anos, uma das coisas que me ajudam, é 2 Tessalonicenses 2. Aquele que detém, quem que é? É a igreja deformada? Que está na idolatria? Que está no engano? Que as escrituras, principalmente na tradução Nova Versão Internacional, diz, se o Eterno não declarar no coração do homem, nada vai acontecer. Então, não foi nenhum pregador que o Eterno levantou que trouxe você sobre essa realidade desse projeto que o Eterno está pessoalmente supervisionando toda a estrutura dessa restauração, você como personagem, como foi Moisés, como foi o apóstolo Shaul, como foi Al-Hana, e assim por diante. Você tem noção disso, meu irmão? A implicação desse chamado aí na dimensão geográfica que você está, na sua cidade, no seu estado. E você está entendendo, meu irmão? Então, nós somos a igreja restaurada do Mashiach em Ausha. Então, nesse momento, queridos, eu peço licença, junto com os irmãos que estão aqui na sala, para estar aí na intimidade do seu lar, para nós termos esse momento de comunhão, um dia que precede de tudo aquilo que o Eterno nos mostrou, precede um momento muito especial para aqueles que creem. Entendeu? Então, eu vou dar a oportunidade para os irmãos que estão na sala aí, de saudar a igreja. Irmão Romil, se você tem a oportunidade, sauda a igreja. E aí nós vamos ter os louvores. Não é? Vamos lá. Falando de áudio para os irmãos. Bom, irmãos, é um prazer estar com os irmãos aqui para poder fazer o Partir do Pão, né? E compartilhar, né, aquilo que o Eterno tem passado para nós, com os irmãos. E estamos aí na expectativa, né? Do grande dia, né? E Al sabe todas as coisas. Vamos estar aí em oração, fazer o Partir do Pão. E vamos ver o que o Eterno tem para nós. Shalom de áudio. Nós temos o casal aqui da minha esquerda, o irmão está de barba, não sei quem é, não dá para ver pelo celular o nome. Isso.
Pode saudar a igreja, querido. Obrigado por nos receber na tua casa, viu? Shalom de Alcha, irmãos. Shalom de Alcha. Shalom de Alfa. Tamo junto. Outro irmão, vamos lá. O irmão de camiseta amarela aí, não sei o nome, não dá para ver. Tem oportunidade de saudar a igreja, meu querido. Alex, abre o microfone, meu irmão. Shalom de Alcha, meus irmãos. Shalom de Alcha Machia. Boa noite para todos os amados irmãos. É uma satisfação imensa estar aqui com os irmãos, tá firmes na rocha, que é Alcha Machia, né? Agora nessa reta final, né, estarmos, né, com o coração grato, né, estarmos cheios de gratidão, né, por esse amor imerecido do Eterno, né, de ter incomodado o nosso espírito, né, e ter nos reunidos, como fala em 1 Pedro, né, 1 Pedro, capítulo 2, eu acho versículos 9 e 10, né, nós somos os eleitos, né, nós somos eleitos, propriedade exclusiva do Todo-Poderoso, né, e ao dos exércitos. Louvado, exaltado e adorado seja o Todo-Poderoso, para todo sempre, em nome do seu filho amado Yahshua Mashiach. Bom noite para todos os irmãos, firmes na rocha que é Yahshua Mashiach. Aleluia. Outro irmão. Aqueles 4 irmãos que estão lá, não dá para ver o nome. É isso aí. Pode saudar a igreja, queridos. O Rubem, Rubem, vai louvar o Eterno hoje aí, né? Tá com o violão já aí, beleza? Motivo realmente de muita alegria e eu saber que o Eterno tem feito essa obra maravilhosa em nosso meio. Hoje eu fui dar para todos nós estávamos no engano, todos nós estávamos desfeitos, né? Comendo a papinha que realmente o sistema estava nos dando, mas de algo, pela sua infinita bondade, como o nosso irmão falou, né? A sua benevolência merecida por nossas vidas, ele nos arrancou de lá e nos colocou aqui nessa corrida para alcançarmos Yahshua Mashiach, nosso mestre. Aleluia. Aleluia. Rubens, quando você for louvar, meu irmão, você fica mais próximo do celular, porque está dando interferência. Daí, para não atrapalhar, tá bom, querido? Tem um irmão aqui embaixo de camiseta verde, não dá para ver o nome dele aqui. Isso, José, é isso aí. É você mesmo, irmão. Pode saudar a igreja. Abra o microfone. Aí, beleza. Tem a irmã lá em cima de camiseta verde também. É isso. A Rosa. Salve da igreja, querida. Obrigado por nos receber na tua casa, viu? Shalom, Yahshua Mashiach. Muito feliz de estar aqui. Shalom. Tá bom. Beleza. Outro irmão. Agora só faltando a irmã aqui embaixo. Eu não vi o nome dela. Isso. A Bruna. Ô, Bruna. Você, querido. Shalom de Alcha para todos os irmãos e irmãs. O Eterno venha continuar abençoando e guardando cada um de nós. E não andemos ansiosos, meus irmãos, por coisa alguma, pois aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Em nome de Yahshua Mashiach. Aleluia. Aleluia. Olha, nós estamos reunidos aqui para exaltar o nome daquele que a ele foi confiado todas as coisas. Olha a implicação do nosso chamado, porque o Eterno o comissionou a ele, o seu filho, e um dia que ele determinou para sermos apresentados diante do Altíssimo, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Porque quando o Eterno ele olha pela obra, ele olha pelo resultado dessa obra. Claro, nós somos limitados, temos dificuldades, porque ainda nós estamos nesse tabernáculo. Porque através desse tabernáculo nós estamos numa terra estranha, que é a terra da missão.
para compartilhar com aqueles que nos cercam a respeito da vida eterna. E a vida eterna está na pessoa do seu filho, e o seu nome é Yahshua. Claro que com muito mais dificuldades hoje, porque nós estamos na contramão de tudo que o mundo já sabe a respeito dessa realidade do madeiro, de forma enganosa. Então, já tínhamos dificuldade antes de apresentar o nome do Eterno, quando nós estávamos no engano. Você imagine agora. Então, queridos, vai ficar marcado na história, hoje, esse dia, como um dia que um povo pequeno, que não se intimidou com tudo o que ocorreu e que continuou firme, sabendo que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Então, nós somos resultados, nós somos procedentes da verdade. E a única verdade absoluta sobre todas as coisas é Yahshua Mashiach. Ainda que as escrituras tenham as interpolações que foram manipuladas, mas a nossa conversa é Yahshua. Então, hoje nós estamos aqui. Vamos ter um momento de louvor aí. Rubens, o único que eu estou vendo aí que pode nos dar aí esse momento de louvor. Então, é com você, meu irmão. Aleluia. Vamos louvar o Eterno, né? O louvor é conhecido, meu irmão. Você tem a voz aí? Dá um sinal aí. Tá tendo a voz? Vamos lá. Tá saindo? Não enviou seu filho amado para nos salvar e perdoar o maligno morrer. O pecado ele morreu, aquele o Pai está, onde ele vive, você
Deu para ouvir. Teve uns cortes, mas tudo bem. Me permita uma palavra de oração. Antes da mensagem, o irmão Romilson vai ter um momento aí com as escrituras com os irmãos, né? Então, me permita uma palavra de oração agora, sabendo que muitos lugares aqui no mundo tem pessoas até isoladas que hoje creem na revelação dos nomes, das verdades que o Eterno deixou para que fosse revelada agora. Porque, segundo Tessalonicenses 2, fala que o mundo está querendo saber quem é aquele que vai vir e vai resolver todas as questões que hoje nós somos testemunha na área da saúde, da justiça, na área financeira, em todos os setores da sociedade. O mundo está convulsionando, esperando esse líder. Mas a igreja que recebeu a revelação das verdades está sendo preparada pelo próprio Ruach Kadosh, da parte de Yahweh, para o arrebatamento. Então não poderia, quem é, ou quais são esses que o detêm? Não poderiam ser, porque o arrebatamento se refere àquele que está vivo no momento do evento. Então, hoje nós sabemos que o verdadeiro Messias, que o verdadeiro Cordeiro Pascal, que foi imolado lá no madeiro, é Yahushua. Aquele que fez o grande convite que ecoa hoje em todos os séculos da existência humana. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Tomai do meu jugo que é suave e do meu fardo que é leve. E aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração, e alcançarei descanso para suas almas. Quem fez esse convite foi Yahushua. Então eu estava vendo um vídeo aqui, tem uma família de São Paulo que está aqui em casa, teve um outro irmão que veio aqui me dar um abraço, né? E eles me colocaram no vídeo, um repórter saiu na rua, claro que usando os nomes errados, 5 minutos com o J ou 5 milhões na conta. Só teve um que deu a resposta diferente. Todos queriam 5 milhões na conta. Então, para vocês verem como que está a sociedade. E nós estamos aqui como nós não somos aquele, sabe? Vem cá, o Eterno pegou, vem cá, aqui escondidinho, só eu e você. Olha, eu estou chamando você porque eu vou mostrar para você quem eu sou e quem é o meu filho e que essa questão da Trindade não tem nada a ver comigo. Não. Ele colocou no lugar mais alto hoje que todos têm acesso. O mais humilde tem acesso, que é a internet e a plataforma do YouTube. Então, quando fala, é só você... Não, meu querido. 7 anos. Quantos já não ouviram?
E quantos não fizeram caso? Porque experiência não é o que acontece com você, é o que você faz com aquilo que aconteceu com você. Então você ouviu a respeito de Yahweh e Yahusha e você creu. Então nós temos lá em Atos 13 que o apóstolo Shaul e Barnabé está falando a respeito disso e eles não deram crédito. Mas os gentios que estavam ali creram. E no versículo 48, 47, se não me falha a memória, todos que foram destinados para a vida eterna. Então, queridos, esse é um momento muito especial. De todo o começo, desde o primeiro dia, que o Eterno começou. Não foi homem nenhum que começou essa restauração. Não. Não é reforma. Porque houve reforma do século XVI, mas não atingiu aquilo que o Eterno queria. Mas hoje, o tempo de agora, está sendo restaurado. Uma restauração. Ele está usando personagens comuns como eu e você. Entendeu? Na onde você está localizado. Soberano eternial, eu levanto minhas mãos diante de ti como expressão de vitória, assim como marcha com as mãos levantadas e o povo prevalecia sobre os inimigos. Muito obrigado, Yahweh. Muito obrigado, Yahusha. Essa é a palavra que nós temos, mas que ela não alcança a dimensão da conquista. Há realidades que nós ainda não tivemos contato. Mas hoje, dia 11 de abril de 2025, aqui está parte da igreja restaurada, que professa e crê no verdadeiro Mashiach, o teu filho, ó Yahweh, que foi lá no madeiro, para que nós hoje tivéssemos vida, tivéssemos confiança, tivéssemos esperança de que a palavra que ele trouxe da tua parte se cumprirá sobre aqueles que creram. E nós cremos no teu filho, ó Yahweh. E nós cremos porque tu depositou toda a tua confiança numa missão de uma dimensão muito grande, de ele nos governar, de ele nos dirigir, nos mostrar aonde caminharmos. E a cada dia os nossos passos, os nossos pés têm firmado na tua verdade. E aí, Yahusha. Yahusha, querido, muito obrigado. Nós temos esperança e a confiança de assim como tu nos vê, nós o veremos pessoalmente. E foi para isso que tu foi lá no madeiro, para que nós fôssemos preparados por ti mesmo, para voltarmos para casa e recebermos a nossa morada celestial. Muito obrigado, Yahusha. Nós estamos reunidos aqui em teu nome, para adorar e para honrar o nome daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O seu nome é Yahweh. Nós oramos e nós te agradecemos em nome de Yahweh. Assim é para todos sempre. Aleluia. Irmão Romilson, você tem a palavra, meu irmão. Shalom de Alves para os irmãos. Bom, irmãos, isso aí que o irmão Nelson acabou de falar, esses versículos que os irmãos citaram aí, são coisas tremendas, né? Tudo isso aí é realidade.
Antes de eu entrar aqui num pequeno estudo aqui que eu quero trazer para os irmãos e colocar 2 vídeos pequenos para nós ver, para depois nós fazermos parte do pão, quero dizer para os irmãos que quando eu fui para o sistema, para a denominação, eu fui atrás da verdade. Eu fui em busca de encontrar a verdade. E lá dentro eu não consegui encontrar a verdade. Mas estudando em casa, mesmo indo lá e estudando em casa, o Eterno foi me mostrando. Mostrou que a Trindade não existia, mostrou outras questões. E o meu sonho era conhecer o nome do Eterno e o nome do seu filho. Descobrir qual era o seu nome e o nome do seu filho. E aí, com o passar do tempo, chegou o momento. O Eterno revelou para mim o seu nome e o nome do seu filho. E aí tinha um colega meu que andava comigo, que foi para o sistema junto comigo, para a denominação. E ele também aceitou o nome. E aí eu falei para ele, nós dois temos que fazer a imersão no nome de Yahshua agora, porque nós conhecemos o nome. E ele disse, mas é só nós dois? Eu falei, não importa. O mundo todo pode estar errado. Nós dois estando certo, nós temos que fazer o certo. Nós sabemos que é Yahshua, eles não sabem, mas nós sabemos. E aí eu creio que o Eterno estava esperando nós começarmos. E aí eu fui lá, ele fez a minha imersão, eu fiz a imersão dele. E aí depois o Eterno tocou no meu coração para me lançar os vídeos no YouTube. E aí alcançou o mundo, né? Alcançou vários irmãos em várias partes do mundo, como o irmão Nelson falou. Então é um pequeno começo. Igual na época lá de Zorobabel, lá no Velho Testamento, lá, quando eles começaram a edificação do verdadeiro templo do Eterno, o segundo templo, porque o primeiro já tinha caído. Da mesma forma aconteceu conosco agora. Eu já falei isso em vários vídeos. A igreja caiu no concílio de Nicéia quando ela parou para ouvir os papas, os cardeais ali, os bispos e Constantino. Recebeu todos os dogmas ali ela caiu. Ali ela aceitou a doutrina da Trindade, aceitou Jesus do catolicismo romano, o Deus porco, e ela caiu. Então Yahshua, no final dos tempos agora, ele veio para restaurar todas as verdades. E nós temos visto que o Eterno tem restaurado. E é como o irmão falou, o Eterno, ele chama as coisas insignificantes do mundo para confundir aquelas que se acham sábias, né? Chamam homens iletrados para confundir aqueles que são homens estudados, né? Que têm o conhecimento, a sabedoria humana, que não vem do Eterno. E o Eterno nos mostrou grandes coisas. Porém, tem irmãos que, infelizmente, que até hoje está no nosso meio e não conseguiu ver as grandezas que o Eterno já nos mostrou. Deus de 2017 para cá, quantas coisas o Eterno nos revelou. O Eterno revelou para nós o Evangelho na terra e revelou para nós o Evangelho no céu. Nós conseguimos ver o mapa mundi. O mapa mundi é os continentes. Eu já mostrei isso em vários vídeos. Depois, se o irmão tiver a capa, ele vai mostrar para nós. O mapa mundi mostra o Apocalipse 12 na terra. Mostra ali aonde se localiza a mulher, que é no Brasil. Mostra a águia, que é os Estados Unidos. Mostra a arca formando o filho varão, aí o Apocalipse 12. Aí, esse quadro aí hoje mesmo, na verdade, eu mandei fazer esse quadro hoje, porque eu atualizei ele. Aí mandei fazer hoje. Esse é tremendo. Aí então o que é que acontece? Aí está, na terra e no céu, o Apocalipse 12. Nós não paramos para poder pensar o quanto essa revelação é magnífica. O Eterno está mostrando no Apocalipse 12, na terra e no céu. A mulher dando a luz no céu. Onde nós temos que parar e raciocinar como poderia ser essa revelação. Uma mulher dá a luz no céu. Júpiter entrou para dentro do ventre da Virgem, ficou ali 9 meses. E aí, no Apocalipse fala que ela deu a luz. Júpiter saiu no dia 21 para o dia 23 de setembro de 2017. Ficou 9 meses dentro da constelação de Virgem. O Eterno prometeu o sinal e ele realizou esse sinal no céu. Lá fala uma mulher vestida do sol. Aonde nós iríamos imaginar isso? O sol veio para cima da constelação de Virgem, vestindo a mulher do Apocalipse 12. A lua foi para debaixo dos seus pés. 12 coroas formou sobre a cabeça dela na constelação. Qual a constelação? Constelação de leão. Mostrando que o rei leão é que vai coroar os vencedores, vai coroar a igreja pura, a igreja virgem, a igreja de Filadélfia. Então o Eterno nos mostrou grandes coisas, grandes revelações. Eu fui pregar para um pastor que perto de casa, ele nem imagina que existe o programa estelário. Ele nem sabe o que é isso, ele nem imagina que esse sinal já aconteceu no céu. Ele falou, o que é isso? O que é isso? Ele ficou, o que é isso? O que você está me mostrando? Eu fui mostrando, eu falei, você nunca vi, nem sei ideia que isso existia, nem sabia que isso aí existia. O Evangelho está nos céus, está na terra. Yahweh falou com Jó.
Por acaso você tem visto, observado a constelação da Ursa Maior e da Ursa Menor? Você tem visto lá o laço que passa entre as Pleiades? Você consegue desamarrar aquela corda ali? O Eterno perguntando para ele sobre as constelações, mostrando que o Evangelho não está só na terra, está nos céus. E durante esses dias agora, no final dos tempos agora, nós vimos isso. Eu mostrei ontem na live a lua se transformando em sangue. Em cada ano, certinho, no dia 15 de Nissan, o Eterno mostrando o sinal da lua de sangue, marcando 6.000 anos. O Eterno mostrando o planeta Urano, que marca 84 anos. E como o irmão falou, o Eterno escolheu o Brasil. Escolheu o Brasil para poder revelar o seu nome e o nome do seu filho. A coisa mais importante de todo o universo. O nome do Eterno e o nome do seu filho. O Eterno falou, o próprio Eterno fala que o seu nome é a coisa mais sagrada, é a coisa mais importante que existe em todo o universo. Ele fala, ninguém vai profanar mais o meu nome quando eu trouxer a justiça sobre a face da terra. Yod, Re, Vav, Re, Iau. Yod, Re, Vav, Shin, Ai, Iau-Sha. Então, o Eterno revelou esse nome para nós, revelou o seu nome e o nome do seu filho. O nome do seu filho e o seu nome é Torre Forte, onde nós podemos nos amparar, nos guardar. É o nome que salva. O nome que está debaixo do céu, o único nome que salva é Yausha, que significa Yau é a salvação. E é interessante, como o irmão Nelson falou, o Eterno escolheu o Brasil. Por quê? Porque o Brasil é amigo de Israel. É igual fala lá, Barzilai era amigo de Davi. Barzilai tinha 80 anos de idade, se tornou amigo de Davi. Brasil é conhecido na terra de Israel como Barzilai. O Brasil é amigo de Israel. Por isso que o nome do Eterno foi revelado no Brasil. Um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, em 1948, meteu a caneta, entregando o Estado de Israel para os judeus, para os Yaldins. Teve uma grande contribuição, lógico que não foi só ele, mas ele era o presidente da ONU, um brasileiro. E entregou para a nação de Israel o país de Israel. O Eterno está com o Brasil. Ele revelou o nome dele no Brasil, o nome do seu filho no Brasil. Todas as reveladas, as restauração que estão dentro da Escritura, que havia se perdido no concílio, a partir do concílio de Nicéia, ali no ano 325, todas as verdades que foram ocultadas de nós, o próprio nome do Eterno, foi revelado no Brasil. No mapa mundi, aparece lá o filho varão, lá na África, aparece os Estados Unidos, a grande águia, posando aonde? Posando no Brasil, mostrando que eles têm que vir para cá. Brasil, América do Sul, para cá. O Brasil é o lugar principal, é aqui. O Brasil é onde está a mulher que vai dar a luz ao filho varão, é no Brasil. Para lá está o dragão, na Europa. A cabeça do dragão se localiza lá na França, lá na Europa, está lá na China, onde eles fazem aquela festa com o dragão. Está para lá, longe, longe da mulher. Por quê? Porque é aqui que o Eterno vai proteger a igreja. Durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então as revelações do Eterno foi dada no Brasil. E foi dado em Minas Gerais. É interessante o sotaque de Minas, né? Que fala... O Romilson está tendo problemas com a internet, né? Pode ser que tenha terminado a energia elétrica também. Então, Rubens, vamos lá para o louvor enquanto ele resolve a questão lá, meu irmão. Vamos ver se o seu áudio está melhor agora. Diz que meu lado tá bom aí, irmão. Tá tudo comigo? Mas eu tenho que fugir. Mas eu tenho que me esconder. Não consigo olhar. Meu querer é mais forte que o meu. Os teus olhos me contemplam. Aonde
quer que eu vá. Sua vontade. Vejo na beleza das flores, e olho pro céu, porque eu posso aqui andar. Meu amor é tão grande, que abrange o universo inteiro. O nome é Yahweh, tu és Yahweh, não posso negar. Tu és Yahweh, eu vou ligar. Tu és Yahweh, não posso negar. Não consigo olhar, eu querer a mais forte que o meu. Os teus olhos me contemplam, aonde quer que eu vá. Que sua montanha, que o poder me tocar. E eu sou das matas, vejo na beleza das flores, e olho pro céu, tempo sua criação. Meu amor é tão grande, que a tanto diverso fui eu não. Tu és Yahweh, teu nome é Yahweh, aleluia. Tu és Yahweh, não posso negar, não posso negar. Aleluia. Irmão Romilson, agora é contigo. Não. A internet tinha caído, né? A internet caiu, aí o irmão entrou com o louvor para esperar aí. Vamos continuar então. Pois então, irmão, eu tava falando bem na hora que eu tava com a internet, que eu tava falando sobre o sotaque de Minas, porque o que é? Os mineiros falam muito uai, e nós sabemos que o hebraico se escreve da direita para a esquerda. Então, a palavra uai, da direita para a esquerda, na verdade, é o próprio nome do Eterno. Isso é tremendo. Então, o Eterno, ele quis revelar o seu nome no Brasil. E nós fazemos parte dessa restauração. Todas essas verdades que foram restauradas, graças ao Eterno Criador do Universo, porque toda honra e toda glória pertence a Ele. Nós ganhamos essa revelação e passamos para os irmãos. Então, irmãos, nós não podemos deixar Satanás colocar dúvida no nosso coração com respeito ao arrebatamento. O Eterno não revela as coisas pelas metades. Hoje eu vi um comentário de alguns irmãos na live que eu fiz de ontem, falando, o Romilson não pode marcar data, mostrar data. Eu não estou aqui afirmando 100% que vai acontecer. Porém, eu estou aqui para poder trazer ânimo para os irmãos e dizer para os irmãos ter fé, acreditar. Porque sem fé, ninguém vai entrar na Cidade Santa. Lá muitas pessoas deixaram de entrar lá na terra de Canaã. A Escritura fala que foi porque eles não tiveram fé. Nós temos que crer até a última hora. E as Escrituras apontam a todo o momento que o arrebatamento ele tem que acontecer no dia 15 de Nissan. Então, eu vou ler aqui Miqueias, capítulo 5, versículo 2, mais uma vez. É um versículo que eu já usei em várias lives, em vários vídeos. É um versículo tremendo. Que ele fala assim, por isso ele os abandonará,
até o tempo em que a parturiente dará luz. Então o resto de seus irmãos voltará para os israelitas. Nós estamos vendo aí que Israel está voltando em massa para o seu país, porque no mundo inteiro as pessoas estão se levantando contra os judeus, estão perseguindo os judeus. A mídia, a ONU, todas essas redes de televisão, até mesmo na internet, estão colocando que eles que é o povo mau lá daquela terra. Não é os palestinos, não, é eles. Então, o mundo está se voltando contra eles. Eles estão voltando para a sua terra. Por quê? Porque é aquilo que eu mostrei na live de ontem. O país de Israel representa a Arca de Noé, ou a Arca de Noé representava o país de Israel. Noé foi guardado dentro da arca. Israel será guardado dentro do seu país. Ele vai passar durante os 7 anos de tribulação, ele vai passar dentro do seu país. Quando o anticristo for para lá fazer o acordo de paz com eles, o que acontece? Eles vão voltar tudo para lá. Depois que acontecer a guerra de Gog, eles vão ver o milagre que o Eterno fez ali naquela terra, matando todo aquele exército ali que vai vir contra eles. Então eles vão voltar tudo para lá e vai aguardar a chegada do seu Messias. Na verdade, é o anticristo, o antimachia, o qual eles vão fazer um acordo de paz com ele. A Escritura fala que eles vão fazer um acordo de paz com a morte. Isso está registrado no livro de Isaías. Mas só que para isso acontecer, é como esse texto aí que o irmão Nelson leu, só vai acontecer depois que aquele que agora o detém for tirado, o filho varão. O filho varão tem que nascer. Se o filho varão não nascer, eles não voltam para a terra deles e o acordo de paz não é assinado. É isso que está registrado aqui no livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Por isso, ele os abandonará. O Eterno abandonou aquele povo quando eles matou o seu filho pregado no madeiro. Ele os abandonará até o tempo em que aquela que está para dar à luz, der à luz. Essa que vai dar à luz é a mulher do Apocalipse 12. Apocalipse 12, versículo 5. A mulher deu à luz ao filho varão e ele foi arrebatado para o trono do Criador. Aí sim, aí Israel vai voltar para sua terra, porque o Eterno vai voltar a tratar com eles novamente. Aí agora é 7 anos de tribulação, o Eterno tratando com os judeus, com os Ialdins. E ali ele vai tirar um remanescente que ele vai salvar. Um remanescente, um pequeno remanescente de judeus, ele vai salvar. Então nós estamos agora, irmãos, no limiar de participar desse arrebatamento que nós estamos crendo que vai ser amanhã ou de amanhã para domingo, dia 15 de Nissan. Cansei de falar isso em vários vídeos, que o Eterno está formando uma criança, o filho varão, dentro da igreja em toda a terra. Esse filho varão foi que recebeu esse chamado para poder se posicionar como a igreja fiel do Machia. E isso começou em 2017. Começou junto com a chegada do anticristo, do antimachia, do filho da perdição. O filho varão começou a ser formado junto com a chegada do anticristo, do filho da perdição. Eu lembro do quadro quando eu estava pregando aí, pode aproximar, quando eu estava pregando, falando, Emmanuel Macron é apenas um candidato à presidência da França, mas ele vai ganhar, porque tudo aponta para ele ser o anticristo. Ele ganhou e depois tornou a ser eleito novamente. E tomou posse em 14 de maio, no dia em que Israel faz aniversário. Então o filho da perdição está ligado, queira ou não, ele está ligado com o filho varão do Apocalipse 12, com a nação de Israel. Tá vendo? Os três chegaram junto no cenário. Tá tudo junto no cenário aí, Israel está lá aguardando a chegada do filho da perdição agora, a chegada do anticristo, do antimachia, que eles acham que é o salvador deles. Israel vai completar 77 anos em maio, em 14 de maio. Provavelmente, eu creio que o anticristo em 14 de maio é que vai estar assinando o acordo com Israel, com os palestinos e com Israel. Ele, olha na capa aí, pode aproximar, irmãos. Então, esse aí, meus irmãos, não tem para onde correr. Até a Nova Ordem Mundial, a revista The Economist, a revista da Nova Ordem Mundial, mostra ele aí, gigante, mostra Donald Trump totalmente derrotado. Por quê? Porque nós vamos ver um vídeo aqui, daqui a pouco nós vamos ver um vídeo aí, que os Estados Unidos, eu falei isso em 2019, que os Estados Unidos têm que cair. Os Estados Unidos estão lá agora tentando, o Donald Trump lutando para poder recuperar a economia do país, que sabe que o país está totalmente endividado, vai cair, vai quebrar. Por quê? Porque tem que surgir o império do anticristo. A Europa tem que mandar no mundo novamente. É o império do anticristo, o império romano restaurado. Então, irmãos, todo o cenário, na capa aí, eles colocaram aí, os menininhos aí, sobre o filho varão aí, sobre as ovelhinhas aí, mostrando que é na Páscoa, irmão, é na Páscoa, é no dia 15 de Nissan. Nós não podemos abrir mão desse dia, o dia do Cordeiro. E amanhã
tem toda a probabilidade do arrebatamento acontecer amanhã. Se não acontecer, nós vamos continuar aguardando, invocando o nome do Eterno, o nome de Yahweh, porque nós sabemos que o cenário já está pronto para a besta chegar e assumir o poder. Essa capa aí foi feita em 2017, essa capa aí. Ela mostra o arrebatamento, ela mostra a chegada do filho da perdição, ela mostra a queda dos Estados Unidos, mostra lá o filho varão, mostra tudo essa capa aí. Ele sabia de tudo. Então, irmãos, todo o cenário está preparado. Não deixe o maligno colocar sofisma, dúvida no seu coração. Ah, mas será que vai acontecer? Irmãos, olha a grandeza das revelações que o Eterno deu para nós. Ontem eu percorri todo aquele calendário hebraico naquele quadro, mostrando provas de documento em cima de documento. Essa capa aí foi o que fiz hoje também. Mandei atualizar hoje também. Tudo isso aí foi o Eterno que nos deu. O Eterno revelou passo a passo de todos os seus planos que ele quer realizar. E que ele vai concluir agora a obra. Como a irmã falou aí, quem começou a boa obra há de terminá-la. O Eterno começou a edificação da igreja de Filadélfia em 2017 e ela já está concluída. Agora só vai subir os fortes. Só entrou lá na terra da promessa só os fortes. Os fracos morreu pelo caminho. Só entrou lá o filho varão. Já estava forjado, preparado, passou pelo deserto. 40 anos no deserto, 40 jubileu. Foi quando Yahshua morreu no ano 32, do ano 32 ao ano 2032, são 40 jubileus, e Yahshua preparando os vencedores. As 7 eras da igreja começou ali, na época do apóstolo Paulo, apóstolo Shaul. E ele está tirando os vencedores de dentro das 7 eras da igreja para poder formar o filho varão, para poder ele ser arrebatado. Lá em Êxodo, eu falei em vários vídeos meus, eles ganharam o livramento no dia 15 de Nissan, quando Moisés passou o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. O filho varão lá, os primogênitos, ganhou o livramento. O livramento do filho varão do Apocalipse 12 é no dia 15 de Nissan, porque lá está escrito, graças ao sangue do cordeiro. Eles o venceram graças ao sangue do cordeiro. Nasceu depois o filho varão e foi arrebatado para o trono do Criador. Então, irmão, tudo está apontando para o dia 15 de Nissan agora. Isaac nasceu no dia 15 de Nissan, o filho varão de Abraão. O Eterno falou com ele, através de Yahshua, eu vou voltar na primavera e sua mulher vai dar à luz a um filho varão, a um filho homem, mostrando o nascimento do filho varão do Apocalipse 12. E ele tem que sair para o cenário começar. Só que o cenário já está borbulhando, tudo já está borbulhando, as guerras já estão acontecendo, Israel já está falando que vai bombardear o Irã agora. A Rússia falou que não é para eles fazer isso, porque senão vai ter uma consequência muito grande se eles fizerem isso e algo vai acontecer. E os Estados Unidos vai ajudar Israel nesse bombardeio, Israel vai liderar. Parece que o prazo é até amanhã que eles deram. Se o Irã não aceitar o acordo que eles querem, o Irã não vai aceitar, porque eles querem que o Irã desmantela toda aquela fábrica de usina nuclear que eles colocaram lá, eles querem que desmantele aquilo tudo. O Irã não está de acordo. Então, o cenário está pronto para o filho varão nascer. E nós sabemos disso, nós sabemos o dia, o mês e a estação. Estamos crendo agora que este é o ano, porque o calendário bateu. Os irmãos viram a live ontem, tudo encaixa perfeitamente. Então nós temos que crer até na última hora. O que acontece? Eu mostrei, vou colocar a foto aí da constelação de Virgem, aonde a lua vai estar amanhã, o irmão pode mostrar a foto, aonde a lua vai estar, ela vai estar cruzando a linha. Às 19 horas, na espiga. A espiga na mão da mulher. O molho de espiga, já falei em vários vídeos, o molho de espiga representa as primícias que tinham que ser levadas para o templo. Colhida e levada para o templo. Tinha que ser colhida e levada para o templo. As primícias. Está junto com a lua está em cima da espiga, mostrando que os dois é um só. Já mostrei que a lua representa o filho varão. O irmão pode até colocar a imagem da lua na tela, isso, irmão, para mostrar. Já mostrei que a lua, ela representa o filho varão que vai nascer na constelação de Virgem, um menininho formado lá dentro. Ó. Então, isso aí, ninguém tira de nós. Isso é revelação que o Eterno deu exclusivamente para o filho varão, exclusivamente para a igreja fiel. É o nascimento do menino. E o menino tem que saber o dia do seu nascimento. Como é que ele fica sabendo? Através da escritura. Que dia que o filho varão saiu lá do Egito? Que dia? No dia 15 de Nissan. O Egito representa o mundo. Se você pesquisar aí, o Egito representa o mundo. Eles saíram do Egito no dia 15 de Nissan. Entraram na terra da promessa 40 anos depois, no dia 15 de Nissan. Pararam na fronteira de Gigal
celebraram a Páscoa no dia 14. E hoje é dia 14 aí, ó. O irmão fez até uma imagem aí, ó, da fronteira de Gigal com a mesa estendida e a lua lá no fundo, a lua cheia, mostrando que eles celebraram a Páscoa no dia 14 e entraram para dentro da terra da promessa no dia 15 de Nissan. O Eterno não fez isso aí, não foi por acaso, fazer eles rodar 40 anos no deserto para entrar no mesmo dia que ele saiu. Não, o Eterno fez isso porque o Eterno falou, ó, sai no dia 15, entra no dia 15. O meu povo é arrebatado no dia 15 da terra e chega na glória no dia 15. Não é daqui, nós não vamos ficar viajando em espaçonave aí, levando 100 mil anos para chegar na cidade de Santana, não. Vamos chegar numa fração de milésimo. O apóstolo Paulo falou que o arrebatamento é no piscar de olho. Não é nem no abrir e fechar, não. É no piscar. Quando você pisca, você já piscou, já foi. Assim é o arrebatamento. Então, tudo aponta para o arrebatamento acontecer amanhã. O calendário está apontando para amanhã. De amanhã para domingo. Do dia 12 para o dia 13. A meia-noite de Israel lá foi quando passou o anjo da morte. Tem tudo para acontecer. Se os irmãos amanhã vê um terremoto aí e vê o Urano, Vênus chegando, é invocar o nome do Eterno. Que ele fala lá, vocês me invocarão na hora da angústia, porque vai trazer angústia para o mundo inteiro. Me invoquem na hora da angústia e eu te livrarei. Lhe colocarei em um alto retiro, lhe mostrarei a minha salvação, porque você conhece o meu nome. O mundo vai estar em calamidade, enquanto o filho varão vai estar invocando o nome do Eterno. Então, lá, volta lá aquela página lá, a lua na constelação de Virgem, em cima da espiga. Ali, irmãos, é a colheita das primícias da cevada. Aí, ó, é a primícia das colheitas da cevada. É interessante que eu já lancei um vídeo aí, um tempo atrás aí, onde eu mostro um homem do lado da constelação de Virgem, segurando um cutelo na mão. Lancei um vídeo falando sobre isso. Por isso que eu falo que o evangelho ele está anunciado no céu. Aí ele aí, ó, com o cutelo na mão. Eu não vou nem passar o vídeo dele aí para não tomar muito tempo. Tem irmãos lá na Europa lá também que estão esperando aí o Partido do Pão. Então não quero tomar muito tempo aqui não. Então vou só falar. Esse homem aí é conhecido como o pastor. O pastor, e fala que ele é manso, representando Yahshua, com o cutelo na mão, e fala que ele é apacentador de rebanhos. Yahshua é um pastor, é o verdadeiro pastor. E Yahshua, ele é manso. E Yahshua está também com o cutelo na mão para poder fazer a colheita. Aonde está isso? Apocalipse capítulo 14, versículo 14. Vi um semelhante ao filho do homem sobre a nuvem com o cutelo, com a foice na mão. E um anjo disse, meta a foice, meta o cutelo, porque a seara da terra está madura. É ele que vai passar o cutelo, colhendo as primícias da cevada. Que dia que ela é colhida? No dia 15 de Nissan. Não se esqueça disso, irmão. A primícia da cevada, ela era colhida no dia 15 de Nissan. Levítico, capítulo 23, versículo 10 e 11. Josué, capítulo 5, versículo 10 e 11. Lá fala que era para colher no dia 15 de Nissan, no dia que eles entrassem na terra da promessa. Eles entraram no dia 15 e ali eles fizeram a colheita das primícias da cevada. Então, irmãos, todo o cenário aponta para o arrebatamento acontecer amanhã, porque amanhã é dia 15 de Nissan. De amanhã para depois é dia 15 de Nissan. E aí vem a guerra de Gog, então vem no calcanhar do arrebatamento. E aí depois vem um acordo de paz. Nós sabemos que o anticristo, Emmanuel Macron, ele é cotado para poder assinar o acordo de paz entre Israel e os palestinos. Mas primeiro tem que vir a guerra, para depois vir a paz. Primeiro tem que vir a guerra, para depois vir a paz. E nós sabemos que ele está pronto. Todo o cenário está pronto. Eu vou colocar agora um vídeo aí, vou colocar um vídeo que eu falei em 2019. No outro canal, eu tinha falado antes ainda de 2019, se eu não me engano foi 2017 ou 2018. Depois nós regravou, 2019, eu falando da queda dos Estados Unidos. Depois eu trago mais uma palavra. Vou passar o vídeo, é um pequeno vídeo para os irmãos verem. Meu nome é Romilson, estou indo aqui para o meu serviço agora de manhã e resolvi dar uma parada para me gravar esse áudio. Irmãos, eu tenho visto muitas desinformações no YouTube. Há muitas pessoas ali que são, na verdade, desinformantes. Estão ensinando tudo errado para as pessoas, enquanto nós estamos aproximando agora do fim de tudo, né? As profecias estão aí, tudo está se concluindo. Tenho visto ali umas pessoas ensinando, dizendo que o Império Otomano vai ressurgir novamente para governar o mundo. Eu já até lancei um vídeo falando sobre isso.
Eles dizem isso baseado em Apocalipse 17, onde fala sobre as 7 cabeças. E eles insistem que as 7 cabeças são 7 reinos, enquanto nas escrituras está dizendo que as 7 cabeças são 7 reis. Esses reis foram imperadores que governaram o Império Romano e que há de governar. Vai surgir o último imperador agora, o imperador romano, vai surgir o último agora, que é o anticristo, filho da perdição. Então não são 7 reinos, são 7 reis. A escritura é bem clara em mostrar que são 4 reinos que vai governar o mundo. E isso está retratado na imagem de Nabucodonosor, ali no sonho que ele teve. A cabeça era o Império Babilônico, os braços eram os Medo-Persas, o ventre da estátua a Grécia, as coxas da estátua o Império Romano, e os dedos da estátua agora, o Império Romano ressurgindo novamente. Então veja bem, não tem nada a ver com Império Otomano. Não existe 7 reinos, existe 7 reis. Agora reinos são só 4. O Império Romano vai voltar novamente, na forma dos dedos da estátua. E o que eu quero trazer para as pessoas aqui? Eu quero trazer o seguinte. Veja bem, esse Império Romano ele está para ressurgir a qualquer momento. Ele vai surgir lá na Europa. A Europa vai mandar no mundo novamente. A Europa já se levantou lá. Macron já criou um exército lá com 10 países. Então tudo já está preparado. Só falta o que agora? Só falta a queda dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm que cair para que a Europa mande no mundo, para que o quarto reino que está em Daniel 2 e Daniel 7 surja. Se os Estados Unidos não cair, não tem como o quarto reino surgir. Então a queda dos Estados Unidos está iminente. Eu creio que dentro deste ano, até o início do ano que vem, os Estados Unidos vai cair. Vai cair os Estados Unidos e vai cair também a Rússia. As 2 maiores potências do mundo vai cair. A China não, porque a China ela vai ficar até o final. A China está no Apocalipse 16, ela vai estar do lado do anticristo. Ela vai estar na guerra do Armagedon. Mas é necessário que os Estados Unidos caia. A Rússia vai cair na guerra de Gog. Vai cair a Rússia e os Estados Unidos também tem que cair. Por quê? Porque sempre foi assim. Caiu o Império Babilônico, o Império de Nabucodonosor, para surgir o Império Medo-Persa. Depois caiu o Império Medo-Persa para surgir a Grécia. Depois caiu a Grécia para surgir o Império Romano. Agora o Império Romano vai surgir novamente na forma de 10 países, liderado pelo anticristo, o filho da perdição. O anticristo já está na terra, tudo já está pronto. Então agora eu não sei como os Estados Unidos vai cair, se é o dólar que vai cair, a economia dos Estados Unidos vai quebrar. Eu não sei se é uma guerra que vai destruir os Estados Unidos. Eu não sei se alguns países vai bater de frente com os Estados Unidos, ele será destruído. Ele não vai ser todo destruído, mas vai ser praticamente quase todo destruído. Eu não sei se será um catástrofe como aquele vulcão Yellowstone, mas os Estados Unidos vai cair. E é aí que vai vir a guerra de Gog, a guerra de Ezequiel, capítulo 38 e 39, aonde a Rússia será destruída com os impérios muçulmanos ali, com a Turquia, com o Irã, com a Síria, o Iraque, serão destruídos. Esse pessoal que está falando em Império Otomano aí, o islamismo vai ficar em frangalhos na hora que Israel arrebentar com a Rússia, o Irã, a Turquia e a Síria. O islamismo vai ficar em frangalhos. É aí que o anticristo surge. É aí que o filho da perdição vai surgir com 10 países dando poder para ele. E nós estamos vendo tudo acontecer. E a moeda mundial já está sendo criada. Eles estão loucos para criar essa moeda. Tudo já está pronto. O país da África ali, tudo já está falando em criar uma moeda única. O Mercosul aqui no Brasil já está falando em criar uma moeda única. Então tudo já está pronto, tudo está preparado. Depois que nós lançamos aquele vídeo sobre a guerra de Gog, tudo agora pegou o rumo, tudo agora está encaminhando. Não há mais volta. O arrebatamento está prestes para acontecer. Por quê? Porque vai entrar também a era de Aquários. E muitos já estão dizendo que o anticristo vai surgir na era de Aquários. Então vamos ficar atentos, irmãos. Tem pessoas ensinando aí que não existe arrebatamento antes da tribulação. Existe sim, existe um arrebatamento antes da tribulação e um depois da tribulação. Se você não estiver atento e não estiver ligado nas escrituras, você vai ficar para trás. Por quê? Porque na internet a maioria das pessoas que estão aí são desinformantes, são poucos que estão ensinando a verdade. Esses canais apareceram para distorcer
as Escrituras. Ficam atentos, fica na graça e na paz do Eterno. Vou poder colocar o outro também que o irmão fez no canal Última Hora lá. O irmão Caio fez um vídeo tremendo lá para nós vermos. É pequenininho também, irmãos, esse vídeo. But we're at this moment seeing, in my opinion, the revived Roman Empire. And I'm a little confused as to why others are not seeing this happen. All of this is happening right now. All of it is happening right in front of us. We need to keep an eye on this, because if we're seeing the revived Roman Empire led by Emmanuel Macron, and by the way, he is leading this, all of these meetings are either taking place in Brussels or in Paris, France. O segundo sinal, a Europa unida. Se a União Europeia decidir formar um exército comum europeu, ela emergirá como o Império Romano do século XXI. Precisamos compreender que a nossa Europa hoje é mortal, pode morrer. Ela pode morrer e isso depende de nossas escolhas, mas essas escolhas precisam ser feitas agora. É a questão da paz e da guerra em nosso continente e da nossa capacidade de garantir ou não a nossa segurança. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, apresentou nesta terça-feira um plano de 5 partes para mobilizar cerca de 800 bilhões de euros para a defesa da Europa. O valor também inclui um suporte militar imediato para a Ucrânia, depois que Washington suspendeu a ajuda ao país. A Europa está pronta para assumir suas responsabilidades. A Rearm Europe pode mobilizar cerca de 800 bilhões de euros em gastos com defesa para uma Europa segura e resiliente. Claro que continuaremos trabalhando em estreita colaboração com nossos parceiros na OTAN. Este é o momento para a Europa e estamos prontos para dar um passo à frente. This is a moment for Europe. And we are ready to step up. We have been following Macron for 7 years right now, and there's no doubt in my mind that Macron is the Antichrist, and it's coming to fruition right in front of our eyes. Keep an eye on Emmanuel Macron, keep an eye on what he's trying to pull together with this revived Roman Empire, and how he's going to distance himself from the United States. And very soon, in my opinion, distance himself from the EU, because they're even talking about it right now, that some of the countries are not going to go along with the EU. They will have a lesser say in what the inner circle, the 10 countries, come up with, what they want to accomplish. This is setting forth this concentric circles that I talked about, and how a smaller unit of the EU or the EPC will have more say than other countries. And this is exactly what the Bible talks about, the 10-nation revived Roman Empire. And as I said, we're seeing this happen right in front of us. We need to keep our eyes open. And more prophecy teachers need to get on board with this, because this is critical. Okay? Thank you. Os irmãos viram onde nós estamos, irmãos? Nos dedos da estátua. No ressurgimento do Império Romano, os 10 países que vai dar o poder para o anticristo já está sendo preparado por Emmanuel Macron e pela Europa. Olha o que Daniel fala aqui agora. Ó. Daniel, escrito há 2.700 anos atrás. Olha que profecia tremenda. E ele continuou: a quarta fera será o quarto reino na terra, diferente de todos os reinos. Ele devorará a terra inteira.
calcá-la aos pés e a esmagará. Quanto aos 10 chifres, aos 10 presidentes, ó, são 10 reis que surgirão desse reino, e outro se levantará depois deles. Este será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Proferirá insultos contra o Altíssimo, e porá à prova os santos do Altíssimo. Ele tentará mudar os tempos e a lei, e os santos serão entregues nas suas mãos, por um tempo, tempos e metade de um tempo. Está falando do surgimento do Império Romano, que vai voltar na forma de 10 países, que vai dar o poder para o anticristo. Porém, já está sendo preparado agora. Começa no início da tribulação, passa-se 3 anos e meio, César Nero encarna em Emanuel, encarna nele, junto com Satanás, e aí a fisionomia do cara vai até mudar. O rosto dele vai se tornar um rosto sombrio. Nero encarnado nele, junto com Satanás. Nero e Satanás vai entrar no corpo dele. Eu já falei disso em outros vídeos. Eu já até vi um vislumbre dele nos vídeos. E nós até separamos aqui. Vou passar um vídeo agora para vocês verem. O vislumbre de César Nero encarnado em Macron. César Nero e Satanás encarnado nele diante do seu exército. César Nero vai fazer um estrago. Olhe para vocês verem o vídeo aí para vocês verem. A stirring rendition of the Marseillaise there as President Emmanuel Macron begins his review of the troops in Paris. Now, of course, the end of the war was greeted by celebrations erupting in capitals of the Allied victors across Europe. Civilians poured into the streets, thronging the Place de la Concorde in Paris, Piccadilly Circus in London, New York's Fifth Avenue and the Piazza Venezia in Rome. And church bells rang out at full peal, with people dancing in the streets. But today is less about celebration and more about remembrance. It is certainly a somber event, to say the least, as Emmanuel Macron reviews the troops at the Arc de Triomphe in Paris. Now, to give you a little history of how the armistice signing came about. Tensions were mounting in Germany prior to the end of the First World War. Much disagreement about whether such a conflict could carry on. After the launch of the last-ditch offensive, Operation Michael, in March that year, the failed... Quer ficar dormindo como Laodiceia está dormindo? A besta chegou. O filho da perdição está aí. O falso profeta está aí. A Rússia já entrou em guerra com a Ucrânia. Só falta dar meia volta. Macron está batendo de frente com a Rússia. Batendo de frente com a Rússia, porque ele sabe que a Rússia vai cair na guerra de Gog. Estados Unidos tentando socorrer a sua economia, mas já está entrando em colapso, porque deve bilhões. Quando os Estados Unidos cair, se ele cair e cair junto com a China, o mundo inteiro também cai junto. Vai ter um reset mundial no mundo inteiro. E aí quem vai começar na frente? Emmanuel Macron, liderando a Europa. Já se tornou líder da Europa. Vai vir, vai trazer uma falsa paz. Mas, irmãos, antes dele chegar no poder, não se esqueça. Não se esqueça. Antes dele entrar no cenário, o filho varão tem que ser arrebatado. Por isso que eu falei na live de ontem à noite. Que João e Alhana, quando ele foi arrebatado em espírito, que ele chegou lá no céu, ele viu um livro selado com 7 selos na mão do Eterno, na mão do Pai. E aí ele começou a chorar porque ninguém era digno de abrir o livro. E ele ficou chorando porque ninguém era digno de abrir o livro. Por quê? Porque ele sabe que tem que ter um fim. A tribulação tem que começar para poder vir o fim de tudo. Para poder o Eterno estabelecer o reino milenar. A obra do Eterno começou lá em Gênesis. Todo o decorrer desses livros, tudo aí, ó, até chegar em Apocalipse, tudo foi por causa da queda de Adão e Eva. O resgate iniciou lá em Gênesis. A obra do resgate tem que terminar. A obra da restauração do Eterno, tudo tem que terminar. Por isso que ele chorava e falava, cadê? Cadê o vencedor para poder abrir o selo agora e iniciar o Apocalipse, iniciar a tribulação para acabar logo esses 7 anos, para nós entrar para o reino milenar? Cadê esse vencedor? Aonde tem esse vencedor? Ele chorava.
Aí um dos anciãos virou e falou: não chores. O leão da tribo de Yalcha, ele venceu para abrir os 7 selos. Porque na hora que ele abriu o selo, começa-se a tribulação. Na hora que ele abriu o primeiro selo, inicia a tribulação. É só ele abrir o primeiro selo, inicia a tribulação. E lá fala que ele olhou e viu um cordeiro que tinha sido sacrificado. Tá vendo aí, irmãos? A tribulação para a igreja de Laodiceia, para o mundo aqui, vai começar na primavera, no mês de abril. Depois, no mês de maio, começa para Israel. Então, irmãos, o cenário está preparado. O mundo já está clamando pela chegada da besta, pela chegada do anticristo, do antimachia. A rebelião já está igual na época de Noé. Noé, o Eterno, exterminou toda aquela geração porque haviam se tornado maus. Homens se tornaram maus. Está como na época de Sodoma e Gomorra. O mundo está de perna, de cabeça para baixo. O mundo está de cabeça para baixo. Tudo está deturbado, tudo está corrompido. Religião, política, tudo. O coração do homem, pai matando filho, filho matando pai, mãe matando filho, mãe abortando, fazendo um estrago. O mundo, a tecnologia evoluiu, tudo pronto. A marca da besta já está pronto, o cenário está pronto, o computador quântico, tudo está em cima aí. Só basta nós agora crer, abrir os olhos, clamar o Eterno, invocar Ele, crer no arrebatamento, amanhecer de jejum amanhã, porque nós temos que estar de jejum e crendo até a última hora. Vamos aguardar amanhã, domingo, se for preciso, vamos continuar crendo que o arrebatamento vai acontecer, irmãos, porque agora é só o filho varão sair e a tribulação começa. Ok? Quer passar para o irmão Nelson aí? Alan de Alcha. Alan de Alcha. Olha para você ver o quadro pintado pelo Eterno e mostrando para nós. Às vezes a pessoa vai numa galeria de arte, olha as pinturas lá, não consegue interpretar o que o artista deixou registrado. Mas o Eterno mostrou para nós, está mostrando toda a figura, a imagem, e você é testemunha ocular disso. Porque o Eterno separou você para você ficar sabendo que haverá um grande momento pelo qual nós fomos separados e sendo preparados para isso. Na aliança anterior, eu falei na live de domingo passado, na aliança anterior, o Eterno deu um decreto perpétuo que as pessoas celebrassem um grande momento de libertação. E eles o fazem. E Alcha estava no cenáculo liderando o grupo pelo qual ele chamou, preparou, mostrou, e que depois da partida de Alcha eles continuaram a proclamar o reino. E ele também, nesse momento que ele estava lá, celebrando essa festa, lembrando junto aos seus desse grande momento que o Eterno proporcionou para o seu povo. E na mesma dimensão, claro, nós não estávamos no Egito, mas nós estávamos escravizados por causa da condenação eterna e separação eterna por causa do pecado. Então, nesse momento, ele institui o memorial da nova aliança, da aliança renovada, do qual ele é o mediador. Então, nós observamos e praticamos esse memorial porque ele está vivo. Ele está vivo. Apocalipse 1:18 diz: eu estive morto sim, mas hoje estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho nas mãos a chave da morte e do Hades. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 22, está registrado: e Alcha foi recebido nos céus, à destra do Todo-Poderoso, anjos, poderes
e principados estão subordinados a ele. E muitos aqui, no nosso meio, não estão subordinados a ele. Estão subordinados no conhecimento. E que, 2 Coríntios 8 diz, o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Ele está falando que o conhecimento, sem a unção do amor, traz orgulho, separação, divisão. Porque em Romanos 5,5 diz, a esperança não confunde, porque o amor do Eterno é derramado em nosso coração pela presença do Ruach Kadosh que ele nos deu. Então, esse poder não é um poder autoritário, intimidador, de coagindo, não. O amor é o único caminho, meu irmão. Nós estamos falando aqui de revelação das profecias, das coisas que estavam ocultas, mas com a realidade do amor. Nós estamos de braços abertos para receber quem for que foi tocado pelo Eterno quando viu aí a revelação do seu nome e a revelação da pessoa do seu filho. Então, nós vamos celebrar esse momento porque Yahshua está vivo, meu irmão. Não é porque ele morreu, nós não estamos comemorando a morte dele. Ele está vivo, por isso que a nossa reunião aqui não é em vão. A nossa proclamação não é em vão. A nossa confiança, a nossa esperança não é em vão. Assim como ele nos vê, nós o veremos. É isso que a palavra diz. Então, isso ninguém vai tirar de você. Então, ele estava lá no cenáculo, liderando o grupo, nesse momento de celebração também. E ele podia, ali na mesa, pegar qualquer outro alimento, mas ele pegou o pão básico, o pão sem fermento. Como ele dizendo, eu sou o pão da vida sem pecado. E ele chama a atenção dos apóstolos e diz, isto é meu corpo que é dado por vós. Tomai, comei dele todos, fazer isso em memória de mim. E ele orou. E ao nosso Pai, nós te agradecemos pela vida e pelo conhecimento que revelastes através do teu Filho Yahshua. A ti é a glória para todos sempre. Participemos, irmão. Vamos lá. Nós não estamos enganados. Nós estamos como filho, como teu servo, que aprove aqui um momento muito especial, quando tu promove efetivamente todo esse movimento que até temos nós estamos envolvidos porque aprove aqui manifestar a tua presença, o teu desejo em cada coração. E hoje, na onde eles estão mostrando essa realidade. Obrigado, Pai, porque nessa hora nós estamos na tua presença, na condição do filho, porque Yahshua conquistou essa realidade para nós. Obrigado, Pai, por podermos participar dessa mesa que tu preparou. Tu preparou o sacrifício e conquistou. Nós oramos. Por semelhante modo, mais uma vez, Yahshua chama a atenção. Esse cálice é o cálice da própria vida. Tomar e beber dele todo. Fazer isso em memória de mim. E ele orou. Obrigado, Yahweh, pela santa vinha de teu servo Davi, que revelaste através do teu filho Yahweh. A ti é a glória para todos sempre. Participemos, irmãos. Vamos lá.
Yalcha, querido, todo esse momento que nós estamos vivendo foi por tua causa. E por tua causa, nós estamos aqui. Nós estamos aqui por tua causa e para a tua. Obrigado, Yalcha, pela tua companhia, pelo teu governo, pela tua direção. Nós cremos em ti, Yalcha. E nós cremos, assim como tu nos vê, nós o veremos. Nós cremos que quando chegarmos na nossa casa, que tu preparou, seremos recebidos. Obrigado por essa experiência, por essa confiança que foi produzida pela palavra que tu trouxe da parte do Pai e nós cremos. Então, Yalcha, muito obrigado pelo teu Deus. Muito obrigado por estar aqui. Nós cremos que tu estás conosco. Portanto, que quando nós não estivermos aqui, em nós estaremos. Yalcha, muito obrigado. Nós estamos aguardando esse momento, onde nós poderemos abraçar. Muito obrigado. Tamo junto. Querido, falando Yalcha, até mais, cada pouco. E ao seu filho, seja, meu irmão, seu filho, e que a bondade de Yal o alcance em todos os momentos, levando a experimentar as implicações da sua boa vontade, que é o melhor para nós. Até mais, querido. Shalom de Yalcha. Celebremos a festa com pães sem fermento, com verdade e sinceridade. A Yalcha, o nosso pastor, o pão que representa o corpo de Yalcha, o Cordeiro Pascual. O cálice é o pacto da aliança para o reino celestial. Irmãos, comemos com alegria o pão para celebrar, o vinho com coração contente, pois Yal irá se agradar. Celebremos a festa com pães sem fermento, com verdade e sinceridade. A Yalcha, o nosso pastor. Quando fazemos o partir do pão, anunciamos a morte do rei. Relembramos o sofrimento no madeiro, pois Yalcha é o nosso cordeiro. Examine-se antes de cear, para condenação não praticar. Procure um local espiritual, peça orientação de Yal. Celebremos a festa com pães sem fermento, com verdade e sinceridade. A Yalcha, o nosso pastor. Comemos com alegria o pão para celebrar, o vinho com coração contente, pois Yal irá se agradar. Quando fazemos o partir do pão, anunciamos a morte do rei. Relembramos o sofrimento no madeiro, pois Yalcha é o nosso cordeiro. Examine-se antes de cear, para condenação não praticar. Procure um local espiritual, peça orientação de Yal. Celebremos a festa com pães sem fermento, com verdade e sinceridade. A Yalcha, o nosso pastor.